Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo. Seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo passado, nós criamos a interface do bloco de notas. Criamos os menus e as teclas de atalho, correspondente a cada item de menu. Hoje, nós vamos começar a programação do Rich Text Box. Nós vamos começar a ler arquivos e configurar o nosso bloco de notas para que ele possa entender se um arquivo foi modificado ou não. Vem comigo. Bom, antes da gente começar a programação efetivamente, a gente tem que configurar algumas coisas nos nossos componentes e no nosso código para que funcione adequadamente. Então, primeiro eu preciso saber se o texto que está aqui no Rich Text Box sofreu algum tipo de alteração. Vamos imaginar que quando eu abro algum texto aqui no Rich Text Box e altero esse texto, o meu bloco de notas tem que identificar se esse campo está vazio e se o texto que está ali dentro foi modificado. Para quê? Para que ele possa exibir uma caixa de diálogo perguntando se a gente deseja salvar os arquivos, ou melhor, o arquivo que está aberto. Então, o nosso Rich Text Box tem um evento que detecta se o texto que está dentro dele foi modificado. Então, a gente vai selecionar o nosso Rich Text Box, vai vir aqui em Eventos, em Text Changed, e a gente vai identificar aqui se o texto que está no Rich Text Box foi modificado. Então, eu vou dar um clique duplo aqui nessa área em branco do Text Changed, e ele vai executar o código, que tiver aqui dentro, toda vez que o texto dentro do Rich Text Box for modificado. Então, para isso, eu vou criar uma variável do tipo booleana que vai identificar se houve ou não mudanças no nosso texto. Então, eu vou colocar aqui bool, vou chamar de alterado a variável, e toda vez que houver mudanças no texto, eu vou colocar aqui alterado recebe true. Dessa forma, o nosso Rich Text Box, o nosso bloco de notas, vai sempre identificar que houve alguma alteração no texto. Para que a gente possa abrir algum documento, que a gente possa acionar a interface do sistema operacional para abrir algum tipo de documento, eu vou configurar aqui um componente chamado Open File Dialog. Então, na minha barra de ferramentas, né, aqui, tem uma das opções que é caixa de diálogo. Então, você vai abrir a setinha dessa caixa de diálogo e tem aqui o Open File Dialog. Ok, colocamos o componente, vamos renomear esse arquivo. Opa, acabei duplicando sem querer. Vamos renomear esse componente. Se você fizer como eu e duplicar sem querer, basta clicar em cima e deletar, não tem problema nenhum. Open File Dialog, abrir. Eu tenho por hábito todo componente que eu vou mexer nele, em termos de programação, eu coloco um nome próprio para ele. Quando eu clicar agora no menu Arquivo, Abrir, eu quero acionar a abertura da caixinha de diálogo, né, para a gente abrir o arquivo. Então, eu vou selecionar o item de menu Abrir, venho aqui em Eventos, no método clique, né, no evento clique, vou aqui fazer a programação correspondente ao abrir um arquivo. Então, primeiramente, eu tenho que acionar a abertura da caixa de diálogo. Então, eu já tenho aqui o Open File Dialog abrir, e eu vou dar um ponto show dialog, e ele vai abrir a minha caixinha de diálogo. Eu vou executar o código aqui para a gente ver, e vocês vão perceber que ele vai abrir a caixinha de diálogo, mas ela vai estar completamente desconfigurada. Vamos lá. Então, eu já cliquei ali, né, no botão iniciar a depuração. Está aqui o meu bloco de notas sendo executado. Eu vou acionar o menu abrir e ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo para que eu possa escolher um tipo de arquivo. Como essa caixa de diálogo não tem filtro nenhum, está mostrando aqui literalmente todos os arquivos. Como a gente tem uma tecla de atalho Ctrl+O, e a gente já configurou o nosso form para que ele entenda as teclas de atalho, então se eu for no teclado e apertar Ctrl+O, ele também abre a caixinha de diálogo com a mesma configuração. Isso basta para a gente?
Não, a gente tem que configurar alguns outros critérios aqui e nós vamos fazer isso. Então eu vou encerrar aqui a minha aplicação e eu já volto. Então a gente vai configurar o nosso componente OpenFileDialog para que a gente possa filtrar os tipos de arquivos que a gente quer abrir. Inicialmente a gente vai abrir apenas arquivos do tipo texto. Então eu vou selecionar aqui o meu componente OpenFileDialog, venho aqui em propriedades e tem algumas propriedades interessantes aqui para a gente configurar. Por exemplo, aqui no file name eu vou apagar isso que está aqui, eu vou deixar em branco, né? O tipo de filtro que eu quero, isso aqui é muito interessante, por quê? Eu posso colocar assim, arquivos de texto. Aliás, eu vou usar o bloco de notas para escrever, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou ter assim, arquivo, texto, asterisco.txt, diminuir um pouquinho a letra aqui. Uso um símbolo de pipe, e aí eu ponho o filtro que ele vai ter, asterisco.txt. Se eu quiser acrescentar um outro filtro aqui, acrescento um outro sinal de pipe, todos os arquivos, asterisco, finalzinho de pipe, asterisco. Ok, vou copiar esse texto e vou colocar na minha propriedade filtro. Minha propriedade filtro. Opa, não é System Drive. Ou C. Propriedade filtro. Ctrl V. Dá um Enter para ele validar. Ok. Opção válida. E aqui o diretório inicial, né, que você quer para a sua caixinha de diálogo. Você pode configurar qualquer diretório aqui. Então eu tinha usado o System Drive, que era o que eu tinha colado anteriormente, mas eu vou colocar aqui o C2 pontos mesmo. C2 pontos. Dá um Enter para ele validar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa... Title. Vamos configurar aqui o title. Abrir arquivo. É o título que vai aparecer em cima, na caixinha, né? E ok. Acho que é isso. Então, eu vou dar play aqui no projeto de novo. E vamos testar novamente aqui o nosso menu Arquivo, Abrir. E observem que agora a nossa caixinha de diálogo já abre no C2 pontos e tem aqui a opção de você filtrar o tipo de arquivo. Então, se eu usar aqui .txt, ele vai filtrar apenas arquivos texto. Se eu colocar em todos os arquivos, ele vai mostrar para mim todas as extensões de arquivo. Por enquanto, é isso que basta para a gente aqui de configuração nessa caixinha de diálogo. Vamos voltar para o projeto. Ok. Então, de volta aqui no projeto. Quando eu peço para abrir a caixinha de diálogo, o usuário ele tem a opção de clicar em dois botões, o cancelar e o OK. E a gente tem que verificar em qual botão que ele está clicando, na verdade, porque só interessa para a gente se ele clicar em OK. Outro resultado, clicar no botão cancelar ou clicar no X, por exemplo, eu não vou ter um arquivo, um nome de arquivo válido para que o arquivo possa ser aberto. Então, eu vou colocar essa condicional aqui, né, o retorno do método showDialog, porque ele retorna um objeto do tipo dialogResult. Então, eu vou colocar isso aqui dentro de uma estrutura condicional, dentro de um if. E eu quero verificar se ele é do tipo dialogResult. Ok. Significa que o meu usuário do meu bloco de notas, clicou no botão OK. Então, ele selecionou um arquivo válido e clicou no botão OK. Isso já garante para a gente uma estabilidade do nosso bloco de notas, porque ele não vai conseguir abrir um arquivo que não existe, por exemplo. Então, a própria caixinha de diálogo ela já vai validar o nome do arquivo
E se ele clicou no OK, significa que aquele nome de arquivo é um nome de arquivo válido. Então, vamos fazer aqui o procedimento para que ele possa colocar, né, o documento que foi aberto no nosso bloco de notas. Então, para que o nome apareça no formulário, né, eu tenho que colocar da seguinte forma. This.title. Opa, o que você está? This. This.title não, this.text. Perdão. Recebe. Open File Dialog. Ponto file name. Não é esse. Estou digitando errado. Open Dialog abrir. Ponto file name. Então, ele vai colocar o nome do arquivo aberto no título do nosso formulário. E agora a gente vai colocar o conteúdo do nosso arquivo dentro do Rich Text Box. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um comentário só para não esquecer. Coloca nome, arquivo. E aí a gente coloca aqui que o meu Rich Text Box, conteúdo, ponto. Não, perdão. Não é, eu tenho que abrir o arquivo. Eu não abri o arquivo ainda, né? Então eu tenho que abrir aqui. A tela para ficar melhor. Vocês devem estar reclamando que eu não importei a biblioteca. System.io. Agora sim. Rich Text Box, conteúdo, ponto. Text. Recebe. Read to end. E ele vai ler todo o conteúdo e colocar no nosso Rich Text Box. Observem que só colocar o texto no text box não altera o nosso texto. Então, ele vai considerar que a minha caixinha, que o meu texto não foi alterado. Tá? Essa é uma verificação que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, eu vou salvar tudo aqui, vou rodar o projeto de novo. Aqui o projeto rodando. Arquivo. Abrir. Vou escolher um arquivo texto aqui, então já tem esse devlist.txt. E quando eu clicar em abrir, ele coloca o conteúdo do arquivo dentro do meu Rich Text Box. Tá vendo? Bom, e se eu alterar esse arquivo aqui, né? Então, alterei o arquivo. Se eu vier aqui e pedir para abrir, ele não entende que o meu arquivo está alterado. A gente não fez essa verificação ainda, né? Então, eu quero fazer uma verificação para só abrir essa caixinha de diálogo aqui se eu quiser descartar as alterações que eu fiz no meu arquivo. Ok? Então, vamos lá. Estamos de volta no projeto. Quando eu altero o conteúdo da minha caixinha de texto, ele vai marcar como se fosse alterado, né? Então, eu tenho que fazer uma verificação anterior aqui. Vamos dar um espaço aqui, né? Se o meu arquivo não foi alterado, eu vou colocar essa opção de caixa de diálogo dentro dessa condição, se ele não foi alterado. Então tá aí. Ele só vai abrir a caixinha de diálogo se o meu texto não tiver alterado. Caso contrário, então aqui eu coloco um else, ele vai exibir para mim uma caixinha dizendo que o meu arquivo foi alterado
se eu desejo salvar este arquivo ou não. Por enquanto, eu vou apenas colocar a caixinha de diálogo, o message box. Message box. Ponto. Show. Colocar os botões aqui, yes ou no. Yes ou no, cancel. Na verdade, yes ou no, cancel para nós não interessa. E o message box icon, question. Quebrar a linha aqui apenas para uma questão de melhor visibilidade. Lembrando que aqui a gente não está fazendo a verificação de qual botão ele foi clicado, é simplesmente para ele visualizar que houve alteração. Então vamos testar novamente o projeto. Então aqui está o nosso bloco de notas de novo, menu arquivo, abrir, vou escolher aqui algum arquivo. Observem que o texto não foi alterado, né? Então eu vou clicar aqui de novo em abrir. Ah, verdade, ele foi alterado porque eu dei um test change, né? Então a gente tem que corrigir esse projeto aqui. Então vamos voltar lá. Quando eu estou abrindo um arquivo, eu tenho que dizer que alterado recebe false. Verdade, eu tinha me esquecido desse detalhe, porque quando eu jogo o texto lá dentro, ele antes estava vazio, agora ele foi alterado. Voltando aqui então, corrigimos, né? O texto está em branco, a caixinha de texto está em branco. Então, se eu jogo um texto lá dentro, ele foi alterado, né? Ele vai considerar o test change. Então, sim. Vamos abrir aqui, então, dev list. Agora sim, que eu já setei que nessa situação aqui, ele não alterou a minha caixinha de texto. Então, se eu pedir para abrir, ok, ele abriu o meu texto novamente. Vamos escolher todos os arquivos aqui. Esse é um arquivo texto também, não vai ter problema de abrir aqui. Ok. Se eu alterar o arquivo, por qualquer motivo, agora sim ele foi alterado. Se o arquivo foi alterado, deseja salvar sim ou não, o íconezinho de question que nós utilizamos, né? E é isso aqui. Aqui tanto faz se eu clicar em sim ou não, não existe resposta, né? Aqui também. Então, ok, não, a gente não programou isso ainda. Ok, só para dar uma melhorada, né? Quando eu abri o arquivo, a letra ficou muito pequena. Então, vamos personalizar o nosso Rich Text Box para que ele fique com uma aparência melhor. Então, eu vou escolher aqui, né? Vou selecionar o meu Rich Text Box. Nas propriedades de fonte, então aqui, nas propriedades de fonte, eu vou colocar uma fonte tamanho 12. Vou colocar uma fonte diferente, sei lá, uma fonte padrão Windows aqui. Pode até ser a Microsoft Sans Serif. Não tem problema, eu vou deixar a mesma fonte, só vou aumentar um pouco o tamanho. Vamos ver como é que ele vai ficar agora. Ok, ficou bem melhor. A gente pode usar aqui uma fonte monoespaçada, né? Como o bloco de notas usa, mas eu vou deixar assim por enquanto. Um detalhe importante aqui, quando a gente fez o dock do menu e do status strip, no rodapé, quando a gente aumenta a tela, o nosso Rich Text Box aumenta junto, ele ocupa sempre 100% da tela. Observem que o nome do arquivo está aqui em cima, né? E, enfim, a gente pode até trocar o ícone, mas a gente vai fazer isso mais tarde. Bom, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, a gente já fez os procedimentos para abrir o arquivo. No próximo vídeo, a gente vai fazer os procedimentos para salvar as alterações desse arquivo ou para criar um arquivo novo e salvar um arquivo novo. Vou encerrando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos
E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, gente!